Após uma cúpula da OTAN absolutamente desastrosa para a Rússia, o Kremlin perdeu completamente o controle e hoje o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, declarou que a Rússia pretende lutar até a capitulação de fato da Ucrânia. Paralelamente, a agência Reuters informa que Vladimir Putin provavelmente vai optar por uma escalada das ações militares, apesar dos apelos pela paz de Donald Trump e das recomendações dos próprios conselheiros para congelar a guerra na linha de frente. Essas declarações foram feitas em meio a uma crise total de combustível na Rússia, onde a colheita de grãos está ameaçada devido à escassez de diesel. E, por exemplo, em São Petersburgo, já estão implementando a venda de gasolina por meio de vales especiais. Ao mesmo tempo, na Europa foram tomadas várias decisões na área de defesa e, felizmente, elas foram tomadas de forma preventiva. Na Polônia, foi informado que a Rússia prepara novas provocações e sabotagens contra europeus. E o presidente da Tchequia declarou que Vladimir Putin provavelmente anunciará uma nova onda de mobilização na Rússia logo após as eleições parlamentares marcadas para 20 de setembro. Na OTAN, finalmente foi atualizada a doutrina de 2004 e, a partir de agora, os caças da OTAN têm o direito de abater alvos que representem ameaça sobre os países bálticos. Estamos falando de drones e qualquer aeronave da Federação Russa que, por acaso, entrem no espaço aéreo dos países bálticos. Ao mesmo tempo, na Polônia, foi anunciado que mísseis antibalísticos para o sistema de defesa aérea Patriot podem começar a ser produzidos na Ucrânia já nas próximas semanas. E descobriu-se que a Polônia também recebeu a licença e ambos os países vão trabalhar juntos e terão que trabalhar juntos. Vou explicar o porquê. E nesse sentido, parece que há um degelo nas relações, finalmente, entre a Ucrânia e a Polônia. Os presidentes Zelensky e Navrodsky finalmente se encontraram pessoalmente e discutiram todas as questões controversas. Meu nome é Alexei Pechy. Vamos discutir esses temas juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e escreva qualquer comentário neste episódio. Faça isso também de forma preventiva. Ficarei muito agradecido por isso. Então, depois que Donald Trump mudou drasticamente sua retórica em relação à Ucrânia, como discutimos no vídeo anterior, o Kremlin perdeu completamente o controle. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que Trump desistiu de ligar para Vladimir Putin, apesar de ter prometido fazê-lo na noite de quarta-feira. Depois afirmou que o Kremlin deve analisar a fala de Trump sobre fechar o espaço aéreo da Ucrânia. E, por fim, o mesmo Peskov declarou que os ataques ucranianos à infraestrutura russa forçarão Moscou a prolongar as operações militares e aumentar a área da zona de segurança. A seguir, vou citar Peskov. Nós vemos certos equívocos na administração da Casa Branca. Equívocos quanto à ideia de que, por meio da escalada e da pressão militar, é possível contribuir para uma solução pacífica. Esse é um julgamento equivocado. Uma escalada adicional pode talvez prolongar a operação militar especial até certo ponto. Não podemos dizer exatamente em que medida, mas isso levará ao fato de que teremos que criar uma zona de segurança maior, uma zona de amortecimento maior. Aqui quero destacar o quão absurdo é essa declaração de Peskov sobre a zona de amortecimento e a zona de segurança. Só pare e pense por um segundo. Peskov afirmou que a ampliação da zona de amortecimento, seja lá quantos quilômetros for, supostamente protegerá a Rússia dos drones ucranianos que atacam alvos na Rússia a 3.000 quilômetros de distância. Peskov também afirmou que, mesmo com os Estados Unidos planejando autorizar a produção dos mísseis Patriot pela Ucrânia, apesar da declaração de Donald Trump sobre apoiar ataques ucranianos no interior da Rússia, o Kremlin ainda considera sincero o desejo de Washington de contribuir para uma resolução pacífica do conflito ucraniano. Peskov afirmou que Trump está simplesmente enganado, mas em breve estará novamente do lado da Rússia. Bem, isso soa como uma relutância em acreditar na realidade. No final, o dia, ou seja, 9 de julho, terminou com o Kremlin perdendo a cabeça e começando a declarar que quer lutar até a completa rendição da Ucrânia. E não só da Ucrânia, mas de toda a Europa em geral. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou que Moscou continuará a guerra contra a Ucrânia até alcançar os objetivos estabelecidos por Vladimir Putin em junho de 2024.
Naquela ocasião, Putin falou de fato sobre a rendição completa de Kiev. Em 2024, durante o discurso mencionado hoje por Sergei Lavrov, Vladimir Putin exigiu a retirada das tropas ucranianas de todo o território das regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson, que a Rússia não conseguiu conquistar. O reconhecimento dessas regiões e da Crimeia como russas, a recusa da Ucrânia em aderir à OTAN, além da desmilitarização e de uma suposta desnazificação mítica da Ucrânia. Putin afirmou que, após o cumprimento de todas essas condições, dará imediatamente a ordem para cessar fogo. Lavrov também acusou hoje os países ocidentais de, citando, ao fingirem estar prontos para negociações, terem passado a fazer ultimatos abertos à Rússia. E aí, como fica? Acontece que esse jogo pode ser jogado dos dois lados, afinal, os russos estão acostumados a fingir essa disposição para negociações por anos. E Putin pode, com sua boca suja, falar e dizer que sim, estamos prontos para negociações todos os dias, que Zelensky pode ir a Moscou e assim por diante, enquanto na verdade só estão ganhando tempo e continuam a guerra. Acontece que agora Lavrov está indignado porque o outro lado também pode fazer o mesmo, que na verdade a Europa também pode ganhar tempo. A Europa também pode fingir que se aproxima das negociações e assim por diante. Agora, esse russo selvagem, parecendo um cavalo, se indigna e pergunta: como assim? Por quê? O que é isso? Estão nos enganando, é isso? Só a gente pode enganar os outros, mas nós supostamente não podemos ser enganados. Segundo Lavrov, todos os acordos alcançados anteriormente em 2014, 2015, 2019 e até mesmo em 2022, não está claro quais foram em 2022 foram destruídos pelo próprio Ocidente. Por isso, o estoque de boa vontade e esperança de Moscou se esgotou completamente. Essa é uma citação dele. E então, Lavrov enfatizou que a Rússia nunca mais vai acreditar nas garantias ocidentais. Até parece. Mas aqui eu lembro que, em junho de 2024, Vladimir Putin, além da capitulação da Ucrânia, também exigiu a retirada de todas as sanções ocidentais contra a Rússia e ameaçou que, se Kiev e o Ocidente recusarem essas condições, então, cito, a realidade no terreno vão mudar e as condições para negociações serão completamente diferentes. 2 anos se passaram desde então e a situação de Putin só piorou. Bem, eu lembro que em junho de 2024 nenhuma refinaria de petróleo na Rússia estava pegando fogo e os drones ucranianos não voavam tão longe assim. E a Ucrânia nem chegava perto de ter mísseis balísticos que agora estão voando pela Rússia. E a Ucrânia naquela época não atacava a logística e a Crimeia não estava tão isolada e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Mas aqui vamos focar um pouco na crise de combustível. A colheita. A colheita de 2026 se transforma em um pesadelo para os fazendeiros russos, que enfrentam escassez de diesel, restrições na venda e aumento dos preços. A escassez de diesel para colheitadeiras e outros equipamentos é especialmente sentida nas principais regiões do sul, região de Rostov, Krasnodar e Stavropol, que fornecem 1/5 de toda a colheita de grãos da Rússia. Fazendeiros russos, antes apoiadores da guerra de Putin contra a Ucrânia, agora passam noites em postos de gasolina à espera de caminhões-tanque. Ao mesmo tempo, nos postos de gasolina foram estabelecidos limites de 100 ou, em algumas regiões, ainda 200 litros de diesel por pessoa. Enquanto isso, uma colheitadeira consome cerca de 300 litros de combustível por turno, ou seja, isso não é suficiente nem para metade de um dia de trabalho. Relata-se que na Crimeia ocupada, que se tornou o epicentro da crise de combustível, há uma catástrofe no abastecimento de combustível. Os equipamentos simplesmente ficam parados, sem se mover. A campanha de colheita lá nem chegou a começar. Na região de Rostov, já foi declarado a perda de 15% da colheita. Isso é a situação até hoje, e daqui para frente só vai piorar. E o problema com o combustível se agrava pelo fato de que durante a colheita é preciso terminar tudo literalmente em uma semana. São 10 dias a partir do momento em que o grão amadurece. E os fazendeiros sabem disso. Se não der tempo, o grão começa a cair. Se chover, as colheitadeiras não conseguirão entrar no campo. Essa colheita acontece agora, no auge da crise de combustível. Nesse momento, as autoridades de São Petersburgo e da região de Leningrado planejam limitar a venda de gasolina usando códigos QR ou um cronograma de abastecimento em dias pares e ímpares. E isso em um país que, vale lembrar, era chamado de um posto de gasolina disfarçado de país.
Mas apesar de tudo isso, é muito provável que Vladimir Putin opte por uma escalada das ações militares. Apesar dos apelos pela paz de Donald Trump e das recomendações dos conselheiros de Putin para congelar a guerra na linha de frente. A Reuters informa isso citando fontes próximas ao Kremlin. Eles garantem que o careca vovô Volodya Putin está determinado em seu desejo de conquistar completamente o Donbass, apesar da forte desaceleração do avanço russo e até mesmo das perdas líquidas de territórios em 2026. Os ataques de longo alcance dos drones ucranianos, que já atingem alvos além dos Urais e provocaram a maior crise de combustível da história, mesmo assim não mudaram a mentalidade de Vladimir Putin. Parece que isso não é tão visível do bunker. Ele considera a conquista do Donbass uma questão de princípio e se prepara para escalar o conflito. Tipo, é aquele esquema de malandro que o cara das vielas de São Petersburgo acha que, por princípio, tem que conquistar o Donbass e não liga para as vítimas que a Rússia suja vai sofrer. O grupo de conselheiros de Putin, segundo fontes da Reuters, sugeriu parar a guerra na linha de frente atual. Anteriormente, o presidente russo foi alertado sobre dificuldades com o orçamento, a economia e o sistema bancário, porque o Tesouro da Rússia apresentou um déficit de 6 trilhões de rublos. O PIB começou o ano em queda pela primeira vez desde 2023 e as instituições de crédito estão enfrentando uma enorme onda de inadimplência em empréstimos, inclusive aqueles destinados à produção militar. Mas Vladimir Putin rejeitou todos os apelos por compromissos territoriais com Kiev. Ele ainda acredita que os ocupantes russos conseguirão tomar todo o Donbass. E não importa quantos desses russos Ivans ainda vão morrer na sagrada terra ucraniana. Bom, e daí se forem 100 mil, 300 mil que morram? O principal é que conquistar o Donbass virou uma questão de princípio. E como escreve Reynolds, uma possível escalada por parte da Rússia pode incluir a destruição dos 30 maiores centros industriais da Ucrânia, incluindo a usina siderúrgica e o porto de Odessa. A próxima fase pode ser um ataque às bases da OTAN nos países bálticos e na Romênia, assim como ataques às fábricas europeias que produzem drones de longo alcance e mísseis para a Ucrânia. Dizem que foi exatamente por isso que Putin declarou recentemente: identifiquem quais países estão mais envolvidos. Na guerra da Rússia contra a Ucrânia, quem mais ajuda a Ucrânia? Dizem que no futuro teremos que tomar uma decisão em relação a eles. Vale destacar que, segundo as previsões da Reuters, isso é urgente. Mas se você não sabe que não sabe. Andrei Ilnitzkova. Embora, da mesma opinião, é o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski. O ministro polonês afirmou que o Ocidente tem dados confiáveis de inteligência sobre novas informações. Разведывательными данными о новых russos. Entre as ações hostis do Kremlin, Sikorski enumerou ataques cibernéticos à infraestrutura crítica, tentativas de incêndio criminoso, sabotagens em ferrovias, ataques de drones, além do uso de uma frota sombra para mapear instalações importantes. E separadamente ele mencionou o envio de esquadrões da morte para eliminar os inimigos do ditador russo Vladimir Putin. E a seguir vou citar Sikorski. Hoje vocês devem confiar em nós. Temos informações confiáveis de que os russos estão planejando algo novamente. E o objetivo desses avisos é dissuadi-los de realizar essas provocações. Essa tática funcionou antes da invasão em grande escala na Ucrânia. Naquela época, os serviços de inteligência dos Estados Unidos também alertaram publicamente sobre a preparação de operações russas sob falsa bandeira, o que fez o Kremlin desistir de algumas provocações. Ao mesmo tempo, o presidente da Tchequia, Petr Pavel, afirmou que Vladimir Putin provavelmente anunciará uma nova onda de mobilização na Rússia após as eleições parlamentares marcadas para 20 de setembro. Ele alertou que a Ucrânia tem cerca de 2 meses para forçar Moscou a voltar à mesa de negociações, pois, após o término da votação, o Kremlin pode optar por uma escalada ainda maior da guerra. Na opinião de Petr Pavel, uma mobilização geral certamente causaria grande insatisfação entre os eleitores russos, por isso o Kremlin adia essa decisão até o fim das eleições. O presidente tcheco também pediu aos aliados ocidentais que usem as próximas semanas para aumentar a pressão sobre Moscou e tentem levá-la às negociações. Bem, e assim por diante. Citação de Petr Pavel.
Se a Ucrânia continuar a atacar com sucesso e de forma ativa alvos no interior do território russo, isso criará condições para que a Rússia esteja mais inclinada a negociar. A OTAN deve, nesse período, continuar a reforçar o apoio militar à Ucrânia, ao mesmo tempo em que utiliza instrumentos diplomáticos para convencer Moscou. A única saída para ela são as negociações, e não a continuação da guerra. E, finalmente, a OTAN começou a reagir preventivamente às futuras ameaças do Kremlin. Finalmente, a OTAN aprovou a transformação de seu programa de patrulhamento do espaço aéreo dos países que fazem fronteira com a Rússia e dos países bálticos, em vigor desde 2004, em uma missão completa de defesa antiaérea. Não é só patrulhamento, mas um sistema real de defesa antiaérea. O que isso quer dizer? Vou explicar de forma simples. E essa nova mudança amplia, se quiser, o mandato dos pilotos de caça para tomar decisões e lhes concede autoridade, inclusive para destruir alvos que representem ameaça. Ou seja, agora os pilotos da aviação de caça da OTAN poderão tomar decisões rapidamente sobre atacar, por exemplo, drones ou aviões russos que entrem no espaço aéreo da OTAN, sem longas aprovações políticas. Agora, os pilotos da OTAN podem atacar o alvo imediatamente após sua identificação e a confirmação de que é possível eliminar ou pelo menos minimizar os danos colaterais em terra. Anteriormente, drones e também aviões de combate da Federação Russa invadiram repetidamente o território dos países bálticos, e ninguém os abatia, mesmo que os pilotos os vissem, os identificassem e codificassem claramente que era um avião russo. Não podiam abatê-los porque era preciso uma longa cadeia de autorizações e quando aprovavam, o avião já havia partido. Agora, se um avião ou drone russo entrar no espaço aéreo dos países bálticos, os pilotos da OTAN têm total direito de abatê-los sem hesitar. E em um bloco separado desta edição, vou destacar o tema da produção dos mísseis Patriot na Ucrânia e o aquecimento nas relações entre a Polônia e a Ucrânia. Em primeiro lugar, segundo Zelensky, a Ucrânia em breve finalmente receberá um novo pacote de mísseis interceptadores para o Patriot PAC-3. Mas isso ainda não é suficiente, por isso os mísseis precisam ser literalmente arrancados, como disse Zelensky, de outros países. Em segundo lugar, a Ucrânia terá sua própria produção do Patriot, mas a Federação Russa ainda tem tempo para realizar ataques, infelizmente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou em 8 de julho que os Estados Unidos concederão à Ucrânia uma licença para a produção de mísseis interceptadores para os sistemas de defesa aérea Patriot. Segundo ele, a produção pode começar em 2 ou 3 meses. Bem, ainda não está claro de que tipo de interceptadores estamos falando, se são os mais potentes PAC-3 ou os mais simples PAC-2. A velocidade do início da produção na Ucrânia vai depender de vários fatores. A disponibilidade dos componentes básicos que fazem parte do míssil interceptador e a ampliação de toda a cadeia de suprimentos que produz essas peças. Sabe, eu não vou ficar especulando sobre quando a produção pode realmente começar, porque alguns dizem que estamos falando de semanas, Trump diz que estamos falando de 2 ou 3 meses, e alguns já dizem que isso só começa em uns 3 anos, se Deus quiser, que é uma história para muitos anos ainda. Usam a Alemanha e Japão como exemplo, mas isso é tolice. Vou explicar por quê. Na Alemanha, por exemplo, a produção demorou a começar não por falta de capacidade, mas por ausência de pedidos. Por que iniciar a produção sem pedidos para esses mísseis? E só quando começou a guerra em grande escala, só quando ficou óbvio que esses mísseis eram necessários, só quando surgiu a escassez depois da guerra no Oriente Médio e a Alemanha recebeu pedidos, só então a Alemanha começou a acelerar a produção. Isso não é segredo, você pode abrir qualquer material analítico, até mesmo do Instituto de Estudos Internacionais, e ler tudo isso lá, está tudo explicado por que houve esse atraso. Não foi por causa de algum atraso tecnológico, mas simplesmente porque burocraticamente não havia pedido. Com o Japão aconteceu uma história parecida. Mas ainda assim, enquanto a Ucrânia não iniciar sua própria produção de interceptadores, a Rússia infelizmente continua tendo uma janela de oportunidades. O inimigo pode intensificar os ataques com mísseis balísticos contra a Ucrânia para causar o máximo de dano antes que a Ucrânia proteja melhor seu espaço aéreo.
E então, de repente, o ministro da Defesa da Polônia, Władysław Kosiniak-Kamysz, declarou que os mísseis antibalísticos Patriot podem começar a ser produzidos na Ucrânia já em algumas semanas. E então o ministro polonês explicou uma coisa muito importante. Segundo ele, sem a participação do Estado polonês, a transferência de equipamentos para os soldados ucranianos é impossível. A seguir, cito: nosso país está entre os 4 países da OTAN. Além da Polônia, são a Alemanha, a Suécia e os Países Baixos, que receberam no cúpula da OTAN em Ankara o status de país para o qual podem ser transferidas tecnologias relacionadas à produção e manutenção dos mísseis Patriot. A Polônia vai cooperar com a Ucrânia na produção de mísseis para o sistema Patriot, cuja preparação pode levar algumas semanas. A produção não é simples, já que até nos Estados Unidos faltam esses mísseis. Por isso, é preciso agir rápido. Estamos totalmente determinados, a Polônia está pronta para começar imediatamente a manutenção e tomar as próximas medidas. Em geral, como vocês entendem, a Polônia foi incluída justamente nessa cadeia, da qual dependerá a produção de mísseis na Ucrânia. E nesse contexto, é muito importante destacar que os presidentes ucraniano e polonês, Zelensky e Nawrocki, finalmente se encontraram pessoalmente e discutiram questões econômicas, históricas e de segurança. A seguir, vou citar Zelensky. Acho que tivemos uma reunião importante com o presidente da Polônia, Karol Nawrocki, bastante longa e construtiva. Discutimos questões prioritárias, sem dúvida, principalmente a segurança, e entendemos que aqui temos um inimigo em comum, que é a Rússia. Além disso, Zelensky e Karol Nawrocki discutiram a economia. O presidente da Ucrânia ressaltou o sucesso da conferência sobre a recuperação e a reconstrução da Ucrânia em Gdansk, destacando o interesse das empresas polonesas. Zelensky destacou que a Ucrânia está aberta aos parceiros poloneses. De modo geral, existe uma questão que, em princípio, não permitirá que 2 países, Ucrânia e Polônia, briguem de forma definitiva. Isso é defesa, e os poloneses entendem isso perfeitamente. E agora, ainda mais, estamos até interligados na produção desses mísseis Patriot. Um país não conseguirá agir nessa questão sem o outro, por isso vou deixar reticências aqui. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Por hoje é só. Cuide-se! Tchau a todos!